nós vamos fazer a leitura do capítulo 6, versículo 19, 20 e 21. Jesus trata aqui da relação do crente, do homem e da mulher de Deus, com os bens terrenos, aquilo que podemos vir a ter na terra. A ideia de Jesus é fazer um alerta acerca daquilo que o homem pode conquistar. Ele faz uma certa objeção, e ele mostra quais são os tesouros que nós devemos buscar. Então, capítulo 6, versículo 19, está escrito assim: não ajunteis tesouros na terra. O que Jesus quer dizer quando ele diz tesouros? Um conjunto de bens valorizados pela sua importância. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ou seja, o conjunto de bens que nós podemos conquistar durante a vida terrena podem perder o seu valor, podem ser deteriorados, pode não ter daqui a 2 anos a mesma relevância que tem nos dias atuais. Então Jesus diz: olha, não ajuntem esse tipo de tesouro, porque a traça corrói, eles enferrujam, alguém pode vir e tomar de você. Aí ele diz no verso 20: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aí no verso 21 ele diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, aonde estiver o conjunto de bens que você mais valoriza, aonde estiver aquilo que para você tem maior importância, aonde estiver aquilo que você gasta tempo, aquilo que te faz sonhar acordado, aonde estiver aquilo que você tanto deseja, aí estará também o vosso coração. Ou seja, nós temos a tendência de colocar o nosso coração naquilo que para nós tem mais valor, tem mais importância. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Pai Santo, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos na tua casa, reunidos em teu santo nome, para lhe prestar a honra que lhe é devida. E agora é o momento de nós ouvirmos a tua palavra. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para assimilarmos, compreendermos aquilo que o Senhor tem a tratar conosco, Pai. Que essa palavra produza edificação, que essa palavra nos faça amadurecer espiritualmente, a fim de te servirmos de acordo com a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Senta aí no seu lugar, por favor. Quando nós começamos a estudar, alguns meses atrás, o Sermão do Monte, este importante discurso que eu tenho dito, que é para o crente, a constituição do reino de Deus, aquele conjunto de princípios que vai servir como base da nossa fé. Jesus começa o seu discurso no capítulo 5, do versículo 3 ao 12, nessa primeira sessão, ele fala das bem-aventuranças, dizendo que o feliz, o bem-sucedido, o bem-aventurado, é aquele que é humilde de espírito, aquele que tem um coração quebrantado. O bem-sucedido no reino de Deus é aquele que é manso,
aquele que tem fome e sede de justiça. O bem-sucedido no reino de Deus é aquele que tem um coração limpo, que é pacificador, misericordioso, e por causa dessas virtudes, então, ele é perseguido por causa da justiça. Jesus diz: olha, bem-aventurado vocês são por sofrerem perseguições por causa da justiça. Então, nesta primeira sessão, ele mostra quais são as características dos súditos do seu reino. Na segunda sessão, que compreende do versículo 13 ao versículo 16, ele mostra então como esses bem-aventurados devem influenciar a sociedade, pois ele diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, diante da sociedade, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. E a terceira sessão, que vai do versículo de número 17 até o versículo 48, até o final do capítulo 5, Jesus então, ele começa a dizer que ele não veio abrogar a lei, ele não veio anular os escritos de Moisés, ele não veio trazer uma nova regra, mas ele veio trazer a real interpretação. Ele diz: olha, não pense vocês que eu vim abrogar a lei, mas eu vim cumpri-la. Então, com base na lei mosaica, ele começa a usar alguns exemplos e explicar o seu real significado. Vocês ouviram que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo algum se encolerizar contra o seu irmão, já será réu do juízo. Vocês ouviram que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que se atentar a uma mulher com desejos impuros, com más intenções, em seu coração já cometeu adultério com ela. Então Jesus vai falar acerca dos juramentos, ou da lei olho por olho, dente por dente. Ele usa então aquilo que eles mais falavam acerca da lei e traz a sua real interpretação. E já nos primeiros versículos do capítulo 6, Jesus então começa a tratar da prática da piedade, das ações espirituais dos seus súditos. Então ele usa como modelo de reprovação aquilo que os seus ouvintes mais conheciam acerca do comportamento de homens que faziam tais ações, mas com as motivações erradas. Então, primeiro ele trata da questão das esmolas, dizendo que os religiosos, eles davam esmolas porque eles queriam ser vistos pelos homens. Então Jesus vai dizer: não façam assim. Quando vocês doarem, quando vocês ajudarem, aquilo que a mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. Depois Jesus fala acerca da oração, e ele mostra que os religiosos oravam de pé nas sinagogas, nas praças e nas ruas, porque eles gostavam de ser vistos e admirados pelos homens. Jesus vai dizer: não é assim não. Quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora em seu Pai que vê o que ninguém vê, e o seu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Jesus vai até ensinar o modelo da oração. Depois Jesus trata a questão do jejum, dizendo: olha, quando vocês jejuarem, não sejam como os hipócritas que desfiguram o rosto, despenteiam o cabelo, para parecerem aos homens que jejuam. Não, quando você jejuar, ninguém precisa ficar sabendo. Passa um óleo no rosto, lava os rostos, se organiza, e só Deus precisa saber o que você faz. E a ideia de Jesus é alertar os seus discípulos acerca da sutil tentação que o homem tem de usar a sua fé de modo exibicionista. Quando a pessoa pratica a sua espiritualidade, não para agradar a Deus, mas para despertar a admiração das pessoas. E então,
a partir do versículo de número 19, Jesus então começa a tratar da relação dos seus súditos com a matéria, porque nós somos espirituais, mas nós também temos uma vida terrena. A partir do verso 19, a perícope trata da ansiedade, da inquietação do homem em conquistar, possuir, obter bens terrenos. Mas antes de nós entrarmos no texto e explicarmos o porquê que Jesus, ele diz: não ajunteis na terra, mas ajunteis no céu, deixa eu fazer um contraponto para que você não interprete mal. A ideia de Jesus não é dizer que o pobre é abençoado e o rico não. A ideia de Jesus não é dizer que os seus servos devem dizer não para os benefícios materiais. Não. Quando você olha para a história, você vai perceber que vários homens que foram protagonistas na sua época foram prosperamente abençoados por Deus. Quando você lê Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus diz a Abrão: sai da sua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de você uma grande nação, eu vou aumentar a sua posteridade, eu vou engrandecer o seu nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis capítulo 13, versículo 2, diz o texto que ia Abraão muito rico em gado, em ouro e em prata. Quem enriqueceu Abraão? Foi Deus. Deus queria o mal de Abraão? Não. A Bíblia diz em Salmos 35, versículo 27, que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então foi Deus que fez Abraão crescer financeiramente. Foi Deus que enriqueceu Abraão em gado, em ouro e em prata. Quando, por exemplo, você olha para a história do rei Salomão, no primeiro livro dos reis, capítulo 13, a partir do versículo 9, quando Salomão oferece 1000 holocaustos, diz a palavra que Deus aparece a Abraão e diz: pede o que você quiser que eu vou te dar. O sábio Salomão, ele entendia que a sua missão como rei era julgar as causas do povo. Então ele vai pedir a Deus um coração entendido. E diz a palavra que Deus ficou tão contente com o pedido de Salomão, que priorizou o seu ofício, a sua missão. E lá no versículo 13, o texto diz que Deus deu a Salomão, além da sabedoria que ele pediu, Deus deu riquezas e honras. Será que Deus queria o mal de Salomão? Não. Você lembra de Davi, que já havia se tornado um rei bem-sucedido? Diz a palavra no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, do versículo 2 em diante, que Davi vai dizer que aquilo que ele tinha de mais, o ouro, prata em particular, ele dava para a construção do templo que ele sonhava em construir a Deus. Por que Davi fazia isso? Porque Davi era rico, porque Davi era prosperamente abençoado. Você lembra da história de Jó? O próprio Deus dá testemunho de Jó, dizendo que ele era sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal e que ele era o homem mais rico do Oriente. O homem mais rico do Oriente era crente. Ninguém era como Jó. Apesar de todo o recurso que ele possuía, ele se mantinha sincero, se mantinha reto, se temente a Deus e se desviava do mal. E quando você lê Jó 29, 12, o texto diz que Jó usava da sua prosperidade para ajudar os necessitados. Então olha que coisa interessante. A questão não é obter a riqueza, a questão não é conquistar os bens,
Apesar de Abraão crescer em gado, em ouro e em prata, quando acontece aquela contenda dos pastores de Abraão com os pastores de Ló, o próprio Abraão deu a Ló o direito de escolher para onde ele queria ir. E diz a Bíblia que Ló olhou para a campina do Jordão, que era um lugar aparentemente agradável. Abraão, ele estava com o coração no gado? Abraão estava com o coração no ouro e na prata? Não, Abraão estava com o coração no propósito que Deus tinha a realizar. Davi se ensoberbeceu com a riqueza que possuía? Não, ao contrário, ele utiliza da sua riqueza e com o coração voluntário, ele quer dar daquilo que ele tem de mais, o ouro, a prata, para a construção do templo. Davi tinha um coração naquilo que possuía? Não, Davi tinha um coração na missão que ele recebeu de Deus. Satanás tentou dizer a Deus que tudo que Jó tinha era porque ele era rico. Também tu cercaste ele de bens, o seu gado tem aumentado na terra. Agora tira o que Jó tem e verás se não blasfema de ti na tua face. O que Deus fez? Permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, tocasse na sua saúde. Jó perdeu todo o seu patrimônio, todo o seu bem, os seus bens, todos os seus filhos, a sua saúde. A sua esposa se virou contra ele, mas Jó continuou fiel a Deus. Por quê? Porque o coração de Jó não estava naquilo que ele possuía. Então perceba uma coisa interessante: a ideia de Jesus não é proibir o homem conquistar. A ideia de Jesus não é ensinar o homem: olha, para você ser abençoado, você não pode ter a sua casa própria, você não pode ter o seu carro, você tem que ser pobre de marré até o final da vida. Não, a ideia de Jesus é mostrar: não coloque o seu coração nessas coisas. Porque entenda, nos padrões humanos, o homem bem-sucedido, o homem vitorioso, o homem que é usado como exemplo, é aquele que comprou, é aquele que construiu um patrimônio, é aquele que tem status, aquele que tem fama, aquele que tem poder aquisitivo. E muitas vezes as pessoas que servem a Deus acabam caindo na tentação de buscar uma vida dessa. Gasta-se o tempo, sonha com isso, vive em prol disso. Então o cara abre mão do seu convívio social, abre mão do seu convívio familiar, então ele parte na incessante busca de ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o sítio dos sonhos, e tudo aquilo que ele sonha, que ele deseja. E o problema é que muitas vezes ele abre mão da sua relação com Deus. O seu coração, a sua mente, o seu investimento, o seu tempo, é tudo naquilo que ele sonha vir a ter. E irmãos, Jesus, por várias vezes, alertou os seus discípulos, contando histórias, para mostrá-los o perigo que a ganância, a ambição, o desejo de conquistar pode oferecer à nossa relação com Deus. Um dia, Jesus pregava, e um homem vai dizer para ele: olha, peça que o meu irmão reparta comigo a herança. E então Jesus respondeu dizendo: quem me constituiu juiz entre vós? E então ele conta uma parábola, a parábola que ficou conhecida como a parábola de um rico insensato. Ele diz que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Vai comigo para Lucas capítulo 12. Presta atenção nisso aqui. Jesus não diz isso por um acaso. A ideia de Jesus é justamente alertar, é mostrar os perigos que
a sedução das riquezas oferece. Presta atenção nisso aqui, olha para cá. Quando Satanás está tentando Jesus no deserto, diz em Lucas capítulo 4, que ele leva Jesus para um lugar, e ele mostra, num curto espaço de tempo, os reinos do mundo e os seus poderes. E ele vai dizer para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A intenção do diabo era tirar Jesus do propósito de Deus. Ele tenta seduzir Jesus, ele tenta colocar no coração de Jesus a cobiça e o desejo de adquirir bens terrenos. Jesus diz em Mateus capítulo 13, versículo 22, que os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra de Deus e ela fica infrutífera. Na carta aos Hebreus está escrito: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando com aquilo que você tem. Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 7, nada nós trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém com que nos vestirmos, estejamos com isso contentes. Jesus ele vai dizer aqui no versículo de número 15 o seguinte: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Sabe o que Jesus está dizendo? O homem natural, o homem secular, que pertence ao mundo que está no maligno, ele é reconhecido por aquilo que tem, possui. Mas Jesus vai dizer que a abundância de qualquer não consiste na vida que possui, daquilo que possui. Então nós nos tornamos bem-sucedidos diante de Deus, não de acordo com aquilo que conquistamos, mas quando nós conseguimos nos tornar aquilo que Deus quer que sejamos. Porque para Deus os valores não está no ter, mas está no ser. Então ele diz: quem me constituiu juiz entre vocês? A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E logo em seguida, então, Jesus conta uma parábola, e ele mostra um homem inquieto, porque o seu trabalho, o seu campo produziu em abundância, mas ele queria mais, ele desejava mais. Então ele está inquieto, andando de um lado para o outro, pensando: mas e agora? O que eu vou fazer? Já sei, eu vou derrubar tudo, e aí eu vou edificar celeiros maiores, e aí eu vou plantar e colher, e terei muitos bens para muitos anos, e aí eu vou dizer à minha alma: alma, agora sim, agora é hora de descansar, comer, beber e folgar. Observe o versículo 18: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Agora sim, nós alcançamos aquilo que buscamos, nós conquistamos aquilo que nós sempre desejamos, e então nós vamos ter uma vida boa, uma vida farta, uma vida próspera. A pessoa, ela estudou a vida inteira, e aí ela entrou na faculdade,
ela fez uma pós-graduação e ela se especializou em alguma área, mas ela pensa, não, dá para melhorar, já sei, vou fazer outra faculdade, e ela estuda mais 5 anos, e ela se especializa em outra área, e aí ela consegue um trabalho, mas ela descobre que se ela ajeitar o tempo dela, dá para conquistar mais um outro trabalho, porque ela pensa em construir um patrimônio, e ter o melhor carro, a melhor casa, e ter os melhores bens, dar uma vida luxuosa para a família, e o problema é que essas coisas demandam tempo. O problema é que essas coisas corroem o nosso coração. É necessário uma vida dedicada a essas coisas, e é isso que Jesus está confrontando. Por isso que ele diz, não ajuntem tesouros na terra. A questão não é ter, a questão é viver em prol disso. Então, como é que Jesus vai concluir a parábola? Ele está apresentando um homem que já havia produzido em abundância, mas ele queria mais, muitos bens, para muitos anos. Então ele planeja um futuro melhor, ele quer conquistar mais, então ele faz planos, ele quer descansar, beber e folgar. Aí Jesus conclui no verso 20 dizendo, mas Deus lhe disse, louco, insensato, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado vai ficar para quem? Você trabalhou tanto, você se esforçou tanto, você abriu mão de amizades, você abriu mão de bons momentos com a família, você abriu mão da igreja, você abriu mão da relação com Deus, você abriu mão para conquistar tudo que você conquistou, mas você vai levar para a eternidade exatamente tudo aquilo que você trouxe à terra. O que? Nada. E o que você conquistou na terra? Vai ficar para quem? Você sabe por que Jesus diz isso? Porque Ele quer mostrar a mim e a você como é a vida daquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Olha o verso 21, como ele conclui a parábola. Assim é aquele que para si ajunta o quê? Tesouros. Assim como, de uma hora para outra perde tudo, de uma hora para outra deixa tudo aí. O que adiantou tanto trabalho? O que adiantou gastar tanto tempo? O que adiantou brigar tanto para ter? O que adiantou esgotar o seu tempo, a sua energia para ter? Como ele mesmo diz em Mateus 16, 26, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Jesus diz, olha, aquele que vive em prol do seu patrimônio, aquele que trabalha para manter o que conquistou, aquele que tem o seu coração, aquele que o tesouro dele está nos bens terrenos, é assim. Como assim? Ele ajunta tesouros para si e não é rico para com Deus. Ou seja, ele pode ter tudo do bom e do melhor, um patrimônio avaliado em milhões, mas se o coração dele está nisso, diante de Deus, ele não é rico. 1 Coríntios 15, 19, Paulo escreveu, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus está contando esta parábola para dizer exatamente as mesmas coisas que ele diz no Sermão do Monte. Olha, não fiquem preocupados em juntar para si tesouros na terra. Aí Jesus diz assim, mas ajuntais tesouros aonde? No céu. Esse camarada que Jesus apresenta nessa parábola, insensato, louco, da noite para o dia ele morre, tudo aquilo que ele construiu permanece, porque você nunca viu um caixão com uma gaveta para a pessoa colocar a escritura da casa, o documento do carro, os tesouros que ela conquistou durante a vida, isso tudo fica. Você lembra que Jesus conta a parábola daquele rico? Diz a palavra que às portas dele, um mendigo chamado Lázaro vivia uma vida de amargura, porque
Ele não tinha o que comer, e a única companhia que tinha eram os cães que vinham lamber-lhe as chagas. E Jesus conta na parábola que ambos morreram. E quando eles morrem, o que viveu uma vida de amargura na terra, de humilhação, de pobreza, ele vai ser consolado pelos anjos. Enquanto aquele que teve tudo na terra, ele vai para um lugar de tormento. E então, no lugar de tormento, ele diz: Pai Abraão, peça que Lázaro molhe o dedo na água e me refresque a língua. Ele diz: meu filho, você lembra que na terra você teve tudo, bens, posses, e esse homem sofreu, agora ele é consolado, e você é atormentado. Em outras palavras, olha, você tinha tesouros na terra, mas você não era rico para com Deus. Então, quando Jesus diz, porque esse é o ponto, quando Jesus diz: ajunteis tesouros no céu, o que ele está querendo dizer? Será que ele fala de uma linha de crédito que nos dá benefícios para nós chegarmos no céu e poder passar o cartão em todos os lugares? Não. Será que Jesus está falando de um conjunto de boas obras que acumulam tesouros na eternidade? Não. Um dia, um jovem vai até Jesus e demonstra com o seu gesto, com as suas palavras, que o seu coração está no reino de Deus. Então ele diz: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: deve observar os mandamentos. Ah, mas isso eu faço desde a minha mocidade. Então Jesus disse a ele: mas te falta uma coisa. E aí Jesus disse para ele: pega tudo que você tem, vende, e dá para quem? Para o pastor? Dá para a igreja? Dá para quem? E você vai ter o quê? Vamos lá? Evangelho segundo Marcos, volta algumas páginas aí para Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Porque o que eu quero te mostrar é qual é a intenção de Jesus quando ele diz: ajunteis tesouros no céu. E entenda, nesse momento da mensagem, você vai achar que eu estou agindo como a maioria dos pastores neopentecostal, que eu estou usando um texto para te convencer a trazer o seu dinheiro para a igreja. Não é nada disso. Mas observa como Jesus vai revelar que, na verdade, o coração deste jovem não está no reino, que o coração está naquilo que ele possui, nas riquezas terrenas. Marcos capítulo 10, versículo 21, está escrito assim: e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres. Olha, você é uma pessoa privilegiada, Jesus está dizendo para ele. Você tem condições de fazer o que muitos não têm. Você realmente está interessado no reino? Você realmente quer herdar a vida eterna? Você realmente quer me seguir? Então, pega o que você tem, o que você conquistou, vende tudo e dá aos pobres. Aí Jesus diz na sequência: e terás um tesouro aonde? No céu. Vem e me segue. Quando Jesus fala de tesouros celestiais, quando Jesus diz para o homem juntar tesouros no céu, Jesus está querendo mostrar a maneira que o homem deve usufruir dos bens que ele conquistou na terra. Como? Ajudando os necessitados. Por isso que eu citei Jó 29:12. Porque você deve entender o seguinte: tem pessoas que estão na igreja, que Deus dá uma habilidade para aquela pessoa pregar. Outros, Deus dá uma habilidade para aquela pessoa cantar.
A outros Deus dá um outro dom, mas tem pessoas que estão na igreja, que Deus abençoou, que Deus prosperou, com uma finalidade. Qual? Prover recursos. Não tem como fugir disso. É o que Jesus está ensinando aqui. Como é que você vai usar os bens que você adquiriu na terra? Porque entenda, a igreja secularizada, a igreja empresarial, ela sempre vai dizer que você tem que ter mais, que você tem que conquistar mais. Você tem que ter dois, você tem dois, você tem que ter quatro. Você comprou uma, compra mais uma. Mas Jesus mandou repartir o que tem. Quando você lê Provérbios 19, 17, diz que o que dá aos pobres, a Deus empresta. O que Jesus está querendo ensinar? Como é que a igreja do primeiro século agia? As pessoas vendiam as suas herdades, as suas propriedades e colocavam à disposição do reino. Elas não estavam apegadas à matéria, elas não eram estimuladas a juntar tesouros terrenos. Então Jesus está querendo mostrar que para servi-lo, não se pode ter um coração preso àquilo que se pode conquistar. Por isso que quando você lê Mateus capítulo 6, versículo 32, ele vai dizer: o vosso Pai sabe daquilo que você necessita. E no 33 ele diz: você tem que buscar como prioridade na vida o reino de Deus. Vocês não devem andar de um lado para o outro preocupados com o que vamos comer, beber ou vestir, porque essas coisas Deus acrescenta. A ideia de Jesus é mostrar aos seus seguidores que eles não podem viver uma vida com Deus com base nos padrões humanos. Eu não consigo servir a Deus desejando ou trabalhando, lutando para acumular bens terrenos. Por isso que em Mateus 6,24 ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. O próprio Senhor, ele chama a riqueza de Senhor. Quando Paulo escrevia suas cartas, ele fazia os seus alertas, mostrando acerca dos cuidados, dos perigos. Você quer ver uma coisa? Vai lá, deixa eu marcar essa página para a gente voltar já já. 1 Timóteo capítulo de número 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 9. Paulo preparava Timóteo para ser um líder. E o que vai acontecer aqui? Paulo faz a ele o alerta acerca dos riscos que ele corria, e que era na verdade algo que havia feito com que muitos se desviassem. Quando nós falamos de tentação, nós pensamos em quê? Em conjunção carnal ilícita. Quando nós falamos em tentação, nós lembramos de um copo de bebida. Quando nós falamos de tentação, nós lembramos de droga. Mas Paulo trata a cobiça, o desejo de ficar rico, como algo tentador que destrói a fé. Eu pedi para você abrir em 1 Timóteo capítulo 6, olha o versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas cobiças loucas e nocivas que submergem os homens à perdição e ruína. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. E o que é a tentação? É a instigação ao mal. Paulo está dizendo: muitos que querem enriquecer acabam sendo destruídos na fé, porque eles são estimulados a correr atrás disso. Então, o marketing da igreja empresa é: venha que se você está pobre, você vai ficar rico. Venha que você vai alcançar o sucesso na vida financeira. A sua empresa está falindo? Venha fazer a campanha dos empresários, que você vai ver a sua empresa alcançar os melhores resultados. E o cara é atraído por aquilo. Mas aquilo é uma cilada, aquilo é um laço, aquilo é uma tentação. Porque ele recebe o pôster, ele já se imagina com aquele cofre cheio de dinheiro. Então ele vai empregar esforços.
Ele vai naquela reunião, ele vai naquele tipo de trabalho, por quê? Porque ele quer aquilo que está sendo prometido, mas aí ele descobre que lá no 7º dia tem um envelope misterioso, que você tem que colocar tudo que você tem ali, e aí você coloca, aí passa um mês, 2, 3, 6, e você não alcançou aquilo que foi prometido, e qual é o resultado disso? Uma frustração, uma tristeza. E o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai perder a falsa fé que tinha. É o que Paulo está dizendo. Os que querem ser ricos caem em tentações. Olha o versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Nessa cobiça. Que cobiça? O negócio de querer ficar rico. Faz com que muitas pessoas acabam se desviando da fé. Por isso que Jesus está dizendo, não coloquem o coração nas coisas terrenas. Por isso que Jesus está dizendo, mas vocês devem ser ricos para com Deus. O que Jesus disse para o jovem? Pega o que você tem, vende, e ajuda o necessitado. Alimento que tem fome. E você vai ter um tesouro aonde? No céu. Olha o que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, avance algumas páginas aí. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Versículo de número 16, presta atenção. A ideia de João é mostrar a autenticidade do amor verdadeiro. Deus nunca precisou provar nada para ninguém, mas Paulo escreveu aos Romanos que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como Deus demonstrou o seu amor? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha o que o João escreve, 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, em que Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. A ideia de João não é dizer que nós temos que morrer pelos irmãos, mas ajudá-los. Olha o versículo de número 17. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Quem tiver bens, condições de ajudar o pobre, o necessitado, e fechar o coração, como é que o amor de Deus está nessa pessoa? E no versículo seguinte ele diz, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Jesus disse que melhor coisa é dar do que receber. E entenda, a nossa consciência, ela é treinada para receber, e queremos mais e mais e mais dinheiro, mais elogios, mais famas, mais status, mais poder. Você está dizendo, não, mais boa coisa é dar do que receber. Onde está a caridade, o amor de Deus naquele que tem condições? Ele vê o necessitado, mas o coração dele fecha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, nesses últimos dias, que fomos obrigados a fechar a igreja, nós vivemos as nossas maiores experiências com Deus. Uma delas, eu fiz questão de compartilhar com os irmãos. Todos sabem que nós fechamos a igreja, e como todo pastor, a preocupação que vem na mente é qual? Como é que eu vou arcar com os custos? Se não tem culto, não tem receita. Como é que nós vamos pagar o aluguel do salão? Pagar as contas? Ao invés de nós cruzarmos os braços e ficar orando e se lamentando, nós começamos a investir no reino. Nós começamos a trabalhar em dobro. Como? Ajudando quem tem fome, estendendo a mão para quem precisa.
E algumas pessoas até falaram: pastor, você acha que é certo isso? Igual um rapaz nos procurou para dizer: não, o trabalho que vocês estão fazendo é hipocrisia, porque tem muito cara que está aí porque quer, e de fato isso acontece. Nós encontramos nas ruas homens que não querem ter vida de responsabilidade, que estão ali porque de fato são preguiçosos, que não querem pagar contas, que não querem trabalhar. Mas nós encontramos na rua também pessoas que muitas vezes vêm do interior, do Nordeste ou de outro estado, para fazer uma entrevista, e quando chega aqui não deu certo, aí não tem dinheiro para voltar. Pessoas que há 2, 3 meses atrás trabalhavam, mas perderam o emprego, foram atingidas pela crise econômica que está em nosso país. Os irmãos que trabalham sabem quantas pessoas que nós entrevistamos, conversamos, e a pessoa diz: eu estou na rua 2 semanas, eu estou na rua X tempo. E você acha, irmão, que o que mais agrada a Deus é nós ficarmos aqui dentro dizendo aleluia e glória a Deus, ou levar um prato de comida para essa gente? É nisso que a gente tem que pensar, porque a igreja ela precisa beneficiar a sociedade e mostrar o amor de Deus através daquilo que ela oferece. Então olha o que Jesus está dizendo: que nós devemos ser ricos para com Deus, e a maneira de se obter as riquezas celestiais é desprender-nos daquilo que nós temos e ajudar quem precisa. Como estará a caridade de Deus? Em termos bens, vemos algum necessitado e fecharmos o nosso coração. Quando Jesus disse: vende o que você tem, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu, aquele rico revelou o que de fato estava dentro do seu coração. Ele revelou de fato onde estava o seu tesouro, porque a palavra diz que ele se retirou contrariado. Volta lá rapidinho para Marcos 10. Versículo de número 22, está escrito assim: mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, ele tinha muitos bens, ele tinha tesouros terrenos, e Jesus propôs. A princípio, ele mostra que o coração dele, que o tesouro dele é o reino. Ele reconhece Jesus como bom mestre, mas quando Jesus foi tocar naquilo que ele tinha, ele ficou contrariado, ele ficou triste, porque o homem é apegado com a matéria. Meu irmão, colocou a mão no bolso, vira briga. Você pode pegar qualquer carro aí na rua, com exceção desse branco aqui, e faz um risco. Você vai arrumar uma briga com o dono, porque ele vai ter que gastar dinheiro para fazer funilaria e pintura. Entendeu? Mexeu no bolso é algo que ofende, e a ideia de Jesus é justamente ensinar que os seus discípulos não devem ter um coração prendido a essas coisas, porque essas coisas vão passar, isso tudo vai ficar, e nós ajuntamos tesouros nos céus, como nós usamos os nossos recursos para ajudar aqueles que precisam de ajuda. E aí a gente já pode parar e começar a pensar em algumas coisas aqui. Onde será que está o nosso coração? Onde será que está o nosso tesouro? Você sabia que se você recebesse um salário para cuidar do seu filho, você cuidaria com mais zelo e mais capricho? Porque você estaria recebendo para isso. Você já parou para pensar como você é dedicado no trabalho? Como você calcula direitinho o lucro e como você se anima quando o dinheiro cai na conta? Você já parou para pensar que você não mede esforços para alcançar aquilo que você sonha, e que você sonha acordado com aquilo que você ambiciona, mas que você não tem tanto zelo e tanto apreço com as coisas de Deus? Você já parou para pensar que muitas vezes você
passa o farol vermelho, sobe na calçada, aumenta a velocidade para chegar no trabalho na hora certa, mas você não se importa em chegar num culto que você oferece a Deus com meia hora de atraso. Será que o nosso coração realmente está nas coisas de Deus? É isso que a gente tem que pensar, porque o que Jesus está querendo mostrar é isso. Aí você tem que pensar, se Jesus ele pega em 2021 um microfone, e ele entra numa igreja dessas catedrais poderosas, e diz assim: não ajunteis tesouros na terra, sabe o que os líderes religiosos iriam fazer? Sai daqui, desce, 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 porque Deus quer que você tenha o melhor, porque Deus quer que você tenha mais, Ele quer te dar vida e vida em abundância. Só que Jesus não ensina isso. Jesus ensina o quê? Você tem dois? Dá um para quem precisa. Você tem um saco de arroz? Puxa, então divide metade, porque tem gente que não tem nenhum. Você tem um pedaço de pão só, então você pode dividir no meio, alimentar alguém que não tem nenhum. É isso que Jesus está querendo ensinar. Jesus não está dizendo que todo mundo tem que ser pobre. Jesus não está dizendo que quem for rico não vai ser salvo. Jesus está querendo ensinar que o nosso coração está onde está aquilo que para nós é mais importante. Jesus está querendo ensinar que o nosso coração está onde está o nosso tesouro. Onde está o seu tesouro? Em que direção o seu coração aponta? Vamos ficar todos de pé, por favor.